Por que precisamos de correlação e regressão? São técnicas que utilizamos para ver como os dois conjuntos de dados estão alinhados. Precisamos entender que tipo de relacionamento existe entre dois conjuntos. Normalmente até agora nós falamos de variável dependente e variável independente. Consideramos, por exemplo, a relação que poderia ter entre as horas de treinamento dentro de uma fábrica e os números de acidentes que podem acontecer dentro da mesma fábrica quando os funcionários têm mais ou menos horas de treinamento. Podemos também ver se existe uma relação entre o número do sapato e a altura da pessoa, a quantidade de cigarros por dia e a capacidade pulmonar, o volume de venda de uma certa loja e o mês do ano, ou o peso da pessoa, se por acaso existe uma relação que tem uma referência com o QI. Para tratar de correlação e regressão, nós chamamos de análise de correlação o resultado numérico de um cálculo específico que me permite de saber o relacionamento entre duas variáveis. A análise de regressão é invece o resultado de uma equação matemática que descreve outro tipo de relacionamento. Ambas análises geralmente são utilizadas em pesquisas de tipo exploratória. É claro que são conceitos simples e às vezes eles são o ponto de início de uma pesquisa mais profunda. Vamos iniciar a apresentar as coisas mais simples sobre a correlação. Primeiro, temos que ter uma variável dependente e uma variável independente. Vamos continuar considerando o nosso exemplo, onde temos uma fábrica e um certo numero de horas de treinamento que pode ser ministrada aos funcionários com a finalidade de reduzir a frequência dos acidentes no uso de um certo equipamento. Aumentando o número de horas de treinamento, como se vê ao longo do eixo X, o número de acidentes medidos parece diminuir. Como que esse resultado poderia ser apresentado de uma forma analítica por meio do coeficiente de correlação? Bom, a evidência do gráfico já é uma forma de apresentar o resultado. Outra forma de apresentar o resultado é um valor numérico que daqui a pouco vamos calcular. Considerações que poderia ser feita acima de um resultado que mostra como ao crescimento da variável x decresce a variável y são de tipo causa e efeito, porque através da manipulação da variável independente eu tenho um efeito na variável dependente. Ou seja, dito de forma discursiva, a tese que poderia ser demonstrada apoiando essa correlação é que, investindo mais em horas de treinamento, o número de acidentes dentro daquela empresa diminui. Outra correlação que podemos considerar: consumos de bens duráveis. Quais são os bens duráveis? São ouro, casas, apartamentos, terrenos, Bitcoin, qualquer tipo de bem duráveis. É associado à renda média neste gráfico. É possível fazer uma afirmação do tipo: o aumento da renda da população
corresponde a um aumento do consumo de bens duráveis. Essa frase embute uma correlação positiva, ou seja, à medida que X, a renda média, cresce, também Y, que é o consumo de bens duráveis, cresce. Todos os números de todos os conjuntos possíveis são sujeitos a ser tratados dentro do Scilab, dentro de um gráfico. Também, de forma divertida, se poderia ter, conforme certas medições, um gráfico que apresenta a avaliação do QI em função do peso da pessoa. O que mostra esse gráfico? É um gráfico de dispersão que não mostra algumas evidências, alguma relação que possa dizer algo que relacione o aumento do peso com o aumento ou a diminuição do QI medido naquela pessoa, sempre dando por certo que alguém fez uma certa medição do QI daquela pessoa. Resumindo, de forma pratica, quando à medida que a variável x cresce, também a variável y tende a crescer, nós estamos em uma situação de correlação linear positiva, aqui no primeiro quadrante. No segundo quadrante, acima, do lado direito, temos uma correlação linear negativa, ou seja, as medições da variável x e da variável y apresentam que à medida que x cresce, y tende a decrescer. E, no final, temos situações como aqui, na segunda linha, primeira coluna, não temos correlação, aparece um gráfico de dispersão, onde não tem aparentemente nenhuma tendência de crescimento ou decrescimento linear entre o conjunto da variável x e o conjunto da variável y. Último caso, aqui no quadro verde, temos uma situação de correlação não linear. Apesar que o conjunto x e o conjunto y não estão apresentando uma correlação linear, positiva ou negativa que seja, parece que eles estão acompanhando uma curva que poderia ser eventualmente estudada e eventualmente, conforme o caso, poderia ser aproximada com uma equação não linear, com um modelo matemático que poderia acompanhar uma certa correlação. É uma coisa um pouco mais sofisticada, mas é uma coisa também possível. Resumindo, então, podemos ter correlação linear quando a relação entre as duas variáveis é expressa de forma adequada por uma reta, ou podemos ter uma correlação não linear. Ou seja, existe uma correlação, mas graficamente a relação que tem entre as duas variáveis não pode ser modelada por uma reta. Poderá ser modelada por alguma coisa não linear, uma equação não linear, um modelo matemático não linear, sempre que ele aproxime esta não linearidade apresentada no gráfico.